Minha mãe insistiu para que eu escondesse um gravador no carro do meu noivo. Achei que ela estava paranoica e, para provar que ela estava errada, resolvi fazer o que ela pediu. Mas, ao ouvir a gravação... Bem-vindos ao canal Recanto das Histórias. Aqui é o Léo. Antes de começarmos, escrevam nos comentários de onde estão nos assistindo. Esperamos que gostem da história de hoje. Diego e Vitória cresceram no mesmo quintal e eram melhores amigos desde a infância. Diego sempre protegia Vitória, e todos os garotos da vizinhança sabiam disso. Como Diego já era um rapaz crescido e sabia brigar como ninguém, ninguém ousava mais incomodar sua amiguinha. Os anos passaram, Diego e Vitória cresceram, e certo dia, Diego sentiu simpatia por sua amiga. O próprio rapaz se assustou com esse sentimento e tentou fazer de tudo para que Vitória não percebesse nada. Diego entendia tudo, mas o afeto terno que sentia por Vitória não permitia que ele agisse dessa forma com ela. E em seu raciocínio, não encontrou nada melhor do que começar a namorar outra garota, alguém com quem já poderia se comportar exatamente como quisesse. Sua escolha recaiu sobre Patrícia Guedes, que, como todos sabiam, já tinha experiência nesse tipo de coisa. Assim, Diego começou um romance com Patrícia, e lhe parecia que havia agido muito bem. Só que desde então, uma tristeza profunda se instalou no olhar de Vitória, como se ela tivesse perdido de uma vez tudo o que compunha sua felicidade. Um ano depois, Diego foi convocado para o serviço militar. Na estação de ônibus, quem foi se despedir dele foi Patrícia. Ela chorou como manda o figurino jurou que esperaria, enquanto Diego vasculhava a multidão com o olhar, esperando que Vitória aparecesse. Vitória nunca apareceu. Meio ano depois, ela e a mãe se mudaram para a capital, vizinha à cidadezinha do interior onde todos moravam. A mãe de Vitória, Dona Teresa, era professora do ensino fundamental e, na capital, conseguiu emprego numa escola grande. Vitória, que desde criança sonhava em ser confeiteira, entrou para uma faculdade de gastronomia. A amizade com Diego terminou ali, e nenhum dos dois tentou mantê-la, pensando que o outro não desejava isso. Pouco tempo depois, Vitória conheceu Tiago, e a imagem de Diego foi meio que se apagando de sua memória. Tiago era 7 anos mais velho que Vitória, e ela o via quase como um ídolo. Embora o rapaz fosse, como dizia a mãe de Vitória, de outra massa. Grosseiro e, para dizer o mínimo, sem modos refinados, isso não incomodava Vitória em nada. Ela gostava do fato de Tiago ser tão forte e de todos parecerem ter medo dele. Até entre os amigos, Tiago era considerado o líder, e sua opinião sempre tinha peso. Dona Teresa não gostava nem um pouco do novo conhecido da filha. Mais que isso, ela, como muitos outros, tinha medo dele. Não dava para entender o que se passava na cabeça daquele exemplar atrevido da juventude moderna, nem o que se podia esperar dele. O rapaz trabalhava consertando carros dos outros numa oficina, mal tinha terminado o ensino fundamental. E a família de Tiago também era condizente. A mãe trabalhava como vendedora de calçados num mercado popular. O pai, Tiago, nunca havia conhecido, e o padrasto, com quem tinha uma relação tensa, gostava de beber. Dona Teresa rezava para que a filha finalmente enxergasse com quem estava se envolvendo e rompesse com aquele rapaz que não inspirava confiança. Por isso, quando Vitória anunciou que ia se casar com ele, Dona Teresa quase perdeu o juízo. Vitória, minha filha, caia em si, tentou fazer a filha refletir. Como você pretende viver com esse homem? Mãe, do mesmo jeito que os outros vivem, Tiago ganha bem e vai poder me sustentar. Não é questão de dinheiro, Vitória. Então, o que é? Olha só para ele. Isso é um verdadeiro bandido. Mãe, essa é só a aparência do Tiago, mas na verdade ele não é assim. E além disso, é ruim quando um homem sabe se defender? Para mim, isso é uma qualidade bem masculina. Uma coisa é saber se defender, outra é o seu Tiago, que na minha opinião está pronto para cima de qualquer um. Para, mãe, você está exagerando. E além do mais, eu já decidi por mim mesma. Então você realmente pretende se casar com ele?
No olhar de Dona Teresa se misturava um verdadeiro horror e súplica. Mas Vitória, sem prestar atenção nisso, balançou a cabeça teimosamente. Sim, pretendo. Muitas vezes ainda Dona Teresa tentou dissuadir a filha desse passo. E no fim, esgotados todos os argumentos, quase se resignou ao inevitável. Mas então lhe ocorreu uma ideia, e a mulher se apressou em compartilhá-la com a filha. Vitória, se você não quer me escutar, talvez seu próprio Tiago te ajude a entender que tipo de pessoa ele é, disse a mulher, com um sorriso triunfante nos lábios. Não entendi o que você quer dizer, desconfiou Vitória. Então Dona Teresa colocou uma caixinha sobre a mesa diante dela. Isto é um aparelho de escuta. Um dos meus alunos roubou do pai, que é policial, e trouxe para a aula. Claro que confisquei a coisa, e depois o pai dele, tendo dado uma bronca no filho, me pediu para ficar com o gravador. Disse que podia me ser útil no trabalho. Aquele brincalhão. Isso é muito interessante, só que eu ainda não entendo o que isso tem a ver com o Tiago, surpreendeu-se Vitória. O tem a ver porque, com essa coisa, você vai poder conhecer melhor seu namorado vendo, ou melhor, ouvindo ele de fora. Você está sugerindo que eu espione o Tiago? Não exatamente espionar. Você podia, por exemplo, colocar o gravador no carro dele. Mãe, mas que bobagem é essa? Eu nunca vou fazer uma coisa dessas. Por quê? Está com medo de confirmar que estou certa e que o Tiago não é a pessoa certa para você? Não. Não é disso que tenho medo. Então do quê? Mãe, como você não entende? Isso é desonesto com o Tiago. Você mesma sempre me ensinou que enganar as pessoas é errado, e o que você está propondo é um engano. Às vezes, acontecem situações em que qualquer meio se justifica, Vitória. Eu não posso permitir que você estrague sua vida inteira, entende? Você é tudo o que eu tenho, e eu te amo mais que tudo no mundo. Faça o que estou pedindo, e eu juro que nunca mais vou tentar te convencer a desistir de se casar com esse rapaz. Tenho certeza de que, se seu pai estivesse vivo, ele me apoiaria. Essa última frase era uma daquelas a que Dona Teresa sempre recorria quando sentia que não estava dando conta de educar a filha. Seu falecido marido, nesses momentos, parecia estar presente invisivelmente ao seu lado, dando-lhe força e confiança. Dona Teresa havia ficado viúva cedo, sozinha com Vitória de 5 anos nos braços. Casar-se de novo, ou sequer ter um romance, ela nem cogitava, permanecendo fiel ao marido que amava com tanta ternura. O pai de Vitória, pelo menos na opinião da esposa, tinha sido o homem mais inteligente, bondoso e digno da terra. E era um noivo com qualidades semelhantes que Dona Teresa desejava para a filha. O escolhido de Vitória era o oposto completo do pai dela. Então Dona Teresa não estava mentindo nem um pouco ao dizer que o falecido marido concordaria com ela. Por um tempo, Vitória não tirou os olhos da mãe e depois, suspirando pesadamente, disse: Está bem, mãe. Vou fazer como você quer, mas saiba que é só para provar que o Tiago não é do jeito que você pensa. No dia seguinte, Vitória, criando coragem, colocou a caixinha que a mãe lhe dera embaixo do banco do passageiro, no carro do noivo. Ela torcia muito para que Tiago não descobrisse o aparelho escondido, contando apenas com o fato de que ele raramente limpava o interior do carro, sempre cheio de lixo. Tudo correu bem. E um dia depois, Vitória recuperou o gravador, decidindo que aquele tempo seria suficiente para provar à mãe o quanto ela estava enganada sobre Tiago. Vitória decidiu escutar a gravação primeiro sozinha, para depois apresentá-la com segurança como prova à mãe. Adiantando o gravador até o ponto em que se ouvia alguma fala, Vitória começou a escutar atentamente a conversa. Reconheceu a voz do próprio Tiago e a de 2 amigos dele. No começo, não discutiam nada de interessante, mas mesmo assim já era desagradável para Vitória ouvir como o noivo falava quando ela não estava por perto. Ele também soltava piadas grosseiras o tempo todo sobre certos assuntos. Pela primeira vez, Vitória sentiu certa aversão pelo namorado e chegou a querer parar a gravação para não se decepcionar de vez com ele, mas já não conseguiu parar, porque naquele momento Renato, um dos amigos de Tiago, disse: A propósito,
Falando em mulheres, vi sua ex, a Camila, outro dia. A barriga dela já está enorme. Deve estar quase para nascer. Que ela faça o que quiser agora. Já não ligo mais. Tenho uma garota bem mais gata que a Camila agora, disse o noivo de Vitória, e os amigos gargalharam alto. A Camila, aliás, estava com o boxeador dela, mas quando me viu, ficou branca que nem giz, falou de novo Renato. Lembra da minha educação. Por isso treme de medo só de ver algum dos meus amigos, disse Tiago zombeteiro. Deixa que aquele boxeador agora vai criar o filho sabendo que é meu, não dele. Isso até me diverte de certa forma, não é? É, um coitado qualquer. Pegou uma mulher sabendo que ela estava grávida de outro, completou o segundo amigo de Tiago, que também estava no carro. A propósito, Renato, onde foi que você viu a Camila? Perguntou Tiago. Queria ver a cara dela ao me ver de novo. Perto da casa dela, na Rua das Primaveras, 5. Sabe que minha tia mora ali perto. Fui buscar minha mãe lá. Nunca mais vou lá, riu Tiago e acrescentou. Não tenho vontade de voltar para a delegacia de novo, ainda mais que meu casamento está chegando. A conversa deles se encerrou ali, e pelos sons, os amigos chegaram ao destino e saíram do carro. Não havia mais nada de interessante na gravação, mas o que Vitória já tinha ouvido bastava e sobrava. O jeito como Tiago falava com os amigos em si ainda dava para engolir, embora Vitória não estivesse acostumada a tanta grosseria explícita. Na presença dela, o noivo costumava se controlar mais ou menos. E além disso, Vitória entendia que a maioria dos homens se comporta em grupo tentando se superar em fanfarronice. Mas o que Tiago e os amigos disseram, Vitória, claro, interpretou corretamente, e nada de bom saía dali. O que se entendia era que alguma mulher, aparentemente aquela com quem Tiago namorara antes dela, estava grávida do noivo de Vitória. Vitória não fazia a menor ideia do que fazer agora. Por ora, decidiu não contar nada à mãe. Teve até que mentir, dizendo que ainda não tinha conseguido pegar o aparelho de escuta de volta do carro de Tiago. O primeiro pensamento de Vitória foi perguntar tudo ao próprio Tiago, mas descartou logo a ideia. O que ela diria e como explicaria como soube da ex-namorada dele e do filho que ela esperava? Depois surgiu na cabeça de Vitória outro plano para tentar entender que tipo de pessoa era seu noivo. Ela poderia ir até o endereço que o amigo de Tiago, Renato, tinha mencionado, na esperança de encontrar essa tal Camila. Claro que a chance era pequena, mas, pelo que Vitória sabia, a Rua das Primaveras era formada só por prédios baixos, e era bem provável que no número 5 não houvesse tantas mulheres em estágio avançado de gravidez. Sem conseguir pensar em nada melhor, Vitória decidiu agir segundo esse plano. Ao chegar ao local, resolveu perguntar sobre Camila a umas senhoras, 3 ao todo, que claramente entediadas estavam sentadas num banco diante de um dos prédios. "E para que você quer ela?" desconfiou uma das senhoras, mal ouviu a pergunta. Vitória, às pressas, começou a inventar um motivo pelo qual precisava de Camila. Mas nesse momento, a porta do prédio se abriu e saiu uma jovem grávida. "Vou até a farmácia, vó", disse ela, de passagem. "Camila, espera", chamou a mesma senhora que tinha acabado de fazer a pergunta à Vitória. "Essa moça aqui está perguntando por você." "Por mim?" Camila se virou e olhou surpresa para Vitória. As bochechas de Vitória coraram na hora. Ela nem tinha pensado no que diria a ex-namorada do noivo, caso tivesse a sorte de encontrá-la. "Oi, tudo bem? Posso falar com você?" gaguejou Vitória. "Sobre o quê?" perguntou Camila, franzindo a testa. Vitória olhou de esguelha para as senhoras, que pareciam ter se transformado numa única orelha gigante e quase nem respiravam. "É um assunto pessoal", respondeu Vitória evasiva, corando ainda mais. Parecendo notar o constrangimento dela, Camila teve pena e sugeriu: "Vamos andando e conversamos." Quando se afastaram um pouco, Vitória, tomando coragem, perguntou: "Você conheceu o Tiago Fontes antes, não foi?" Ao ouvir a pergunta, Camila parou. Seu olhar, antes curioso, ficou gelado. "O que você quer de mim?"
disse entre dentes. Nada, sério. Entende? Como é que eu explico? Eu sou noiva do Tiago e descobri por acaso sobre você e sobre... Bom, fiquei sabendo que você está grávida do filho dele. Foi ele que te contou? Perguntou Camila, franzindo as sobrancelhas. Vitória sacudiu a cabeça. Não, ele nem sabe que eu vim aqui te procurar. Entende? Eu e o Tiago vamos nos casar, mas quando descobri que ele estava escondendo algo de mim, e toda essa situação de vocês, não sei, mas comecei a ter dúvidas se está certo eu me casar com ele. Vitória baixou os olhos, sem saber como explicar a Camila o que estava sentindo naquele momento e o que esperava ouvir dela. Que bom que você começou a duvidar, disse Camila com veemência, olhando ao redor sem querer. Depois fixou o olhar em Vitória e falou com firmeza. Foge dele, sua boba, antes que seja tarde. Foge. O quê? Mas por quê? Exclamou Vitória desesperada. Espero que você nunca descubra a resposta para essa pergunta. E você não devia ter vindo aqui. Não vou discutir nada com você. Camila virou-se para ir embora. Espera, chamou Vitória e perguntou com cuidado. Por favor, me diz só uma coisa. Do que eu devo ter medo? Dele mesmo, respondeu a jovem secamente e saiu andando. Vitória ficou olhando por muito tempo enquanto ela se afastava, refletindo sobre suas palavras. Só então percebeu que a mãe estava certa e que, antes de concordar em ligar sua vida à de Tiago, deveria ter se esforçado muito mais para conhecê-lo de verdade. Naquele mesmo dia, à noite, quando se encontrou com Tiago, Vitória decidiu falar sobre adiar o casamento. Entende, eu pensei, seria muito melhor se eu terminasse os estudos primeiro. Não falta muito para eu me formar, disse ela sem olhar nos olhos do namorado. Vitória, eu já te disse, dinheiro não é problema para mim. Pode estudar à vontade, eu cuido de tudo que você precisar. Não é isso, é que entende, logo terei provas. E vai ser difícil conciliar a vida de casada com os estudos. E por que a pressa? Vitória lançou mais um argumento. Ou será que você está com dúvidas sobre mim? Reagiu Tiago na hora. Vitória olhou assustada para ele e balançou a cabeça. Não, claro que não. Porque eu já estava pensando em te ajudar a acabar com todas as suas dúvidas. Tiago abriu um sorriso, sem tirar os olhos da noiva. Como assim? Perguntou Vitória. Você engravida e aí não tem mais para onde correr, disse Tiago com uma expressão bem séria. Vitória se enrijeceu e o rapaz caiu na gargalhada. Brincadeira, ficou assustada mesmo. Tá bom, mas se você acha que estamos com pressa, vamos adiar o casamento por um tempo. Mas saiba que não posso esperar muito. Tenho vontade louca de acordar do seu lado todas as manhãs. Se você me escutasse, em vez da sua mãezinha professora rígida, a gente já teria alugado um apartamento e estaria morando junto agora mesmo, sem depender de ninguém. Você sabe, Tiago, eu não quero magoar minha mãe, e ela é contra isso, respondeu Vitória aliviada. Sei. O rapaz abraçou a moça e a puxou para si. Só que já estou cansado de esperar você parar de ficar sob o domínio da sua mãezinha professora. Assim, Vitória conseguiu certa folga e decidiu usar aquele tempo para observar melhor Tiago e, ao mesmo tempo, entender seus próprios sentimentos por ele. Naquele dia, pela primeira vez, os toques dele lhe pareceram desagradáveis. Toda hora ela imaginava Camila e não conseguia se livrar dos pensamentos sobre o que exatamente tinha acontecido entre ela e Tiago. E, além disso, Vitória ficava terrivelmente assustada com as palavras que a ex-namorada do noivo dissera para ela antes de ir embora. E claro, o que mais a incomodava naquela situação era o fato de Tiago ter abandonado com tanta facilidade a possibilidade de criar o próprio filho, ainda falando dele com tamanha frieza. A moça não entendia com o que aquilo tinha a ver, mas decidiu por precaução que enquanto não entendesse tudo direito, não haveria casamento nenhum. Vitória nunca deixou a mãe ouvir a gravação do dispositivo. Disse que não havia nada de interessante ali. Mas mesmo assim, alegrou Dona Teresa com a notícia de que tinha decidido adiar o casamento e, por ora, não se casar com Tiago.
Dona Teresa suspirou aliviada e não quis perguntar à filha o motivo da decisão. A mulher imaginou que, provavelmente, sua ideia do aparelho de escuta tinha funcionado e sido a causa de Vitória ter adiado o casamento. E isso já era bom. E ainda por cima, Dona Teresa esperava que, com o tempo, a filha percebesse que tipo de pessoa era Tiago e parasse de se relacionar com ele de vez. Embora Vitória se esforçasse muito para não se assustar sozinha, refletindo sobre o que exatamente Camila tinha tentado avisá-la, os pensamentos, contra sua vontade, invadiam sua mente, e ela ficava constantemente pensando em por que deveria temer Tiago e por que a própria Camila estremecia só de mencionar o ex-namorado. Além disso, depois do encontro com Camila e de tudo que antecedeu, Vitória começou a notar em Tiago coisas que antes simplesmente não via. Todos os seus hábitos e maneiras de se comunicar, às vezes chegando à grosseria pura, desagradavam muito a Vitória. E não era claro se o próprio Tiago tinha parado de se conter na presença dela e, com o tempo, começara a mostrar sua verdadeira natureza, ou se os olhos de Vitória finalmente tinham se aberto e ela percebia como estava enganada quanto a ele. Muitas vezes, na conversa, Tiago era tão grosseiro que suas falas provocavam em Vitória uma revolta silenciosa. É verdade que o que ele dizia não tinha relação com ela mesma, mas era direcionado a outra pessoa ou coisa. Mas certa vez a moça teve que sentir na própria pele toda a força da fúria do noivo. Depois, analisando o ocorrido, Vitória entendia que parte da culpa era dela mesma. De alguma forma, decidiu que podia influenciar o namorado e disse diretamente a ele que não gostava de quando ele se comportava daquele jeito. Tiago estava justamente contando a Vitória sobre a mãe dele e como alguém tinha roubado o dinheiro do dia dela no mercado. Sem noção, dizia Tiago, referindo-se à mãe. A gente fala e não adianta nada. De novo se meteu com aquilo, imprestável. Agora que se vire. Tiago, disse Vitória séria, não pode falar assim da sua mãe. E, aliás, já estou cansada de você xingar o tempo todo. Não dá para falar normal sem essas gírias? O rapaz calou-se e olhou para Vitória como se ela fosse uma mosca zumbindo perto do rosto dele. Tem algo em mim que não te agrada? Disse, semicerrando os olhos. Está tudo bem, menos isso. Vitória fez cara feia, ignorando o olhar que se tornara cortante. Menos o quê? Você quer que eu vire um nerdzinho e fale que nem eles? Eu só estou pedindo para você ser mais comedido nas palavras, especialmente quando fala da sua mãe. Tiago se inclinou bruscamente para a frente e agarrou o pulso de Vitória com força. Deixa eu mesmo decidir o que faço e como me comporto, e você não se meta a me dar ordens. Entendeu? Disse, olhando fixo nos olhos dela. Tiago, está doendo. Vitória tentou soltar a mão, mas o rapaz apertou ainda mais forte. Estou perguntando, você entendeu? Sim, entendi, sussurrou Vitória. Só então ele soltou a mão dela, e de manhã o pulso de Vitória estava coberto por um grande hematoma. Foi ali que Vitória sentiu medo de verdade pela primeira vez, e começou a pensar em como acabar de vez com o relacionamento com Tiago. A moça sabia que não seria fácil, mas nem imaginava o que a esperava dali em diante. Para começar, Vitória resolveu aproveitar a briga que tinham tido e parou de atender às ligações de Tiago. Mas isso não adiantou nada, porque já no primeiro dia, Tiago já estava esperando na entrada da faculdade onde ela estudava. O que foi, querida? Ficou brava comigo? Quer mostrar personalidade? Tiago, eu acho que somos muito diferentes e dificilmente vai dar certo entre nós. Vitória resolveu deixar clara sua posição de uma vez. Isso foi sua mãezinha quem te disse? Não, minha mãe não tem nada a ver com isso. Eu mesma acho isso. E é melhor. Vitória não terminou de falar, porque o rapaz a pegou no colo e a carregou até o carro. Vitória não gritou nem se debateu, já que todos ao redor estavam olhando de qualquer forma. Depois de acomodar Vitória no carro, Tiago, sem dizer uma palavra, ligou o motor e partiu. Por quem você me toma, Vitória? Perguntou o rapaz quando já tinham se afastado um pouco.
Vitória ficou em silêncio. Então ele voltou a falar. Eu não sou o tipo de cara que se larga assim do nada, Vitória. Mulher não me abandona. Guarda isso e tenta se acalmar. Da última vez a culpa foi sua. Não crie caso. E vai dar tudo certo entre a gente. Pronto, assunto encerrado. Sem obter resposta, Tiago parou o carro e beijou Vitória. A moça não resistiu, sabendo que isso só o deixaria mais irritado, mas seus pensamentos estavam voltados apenas para como conseguiria sair de tudo aquilo. Depois daquele dia, Vitória tentou ao máximo evitar ver Tiago, inventando várias desculpas, mas não adiantou. Tiago passou a esperá-la perto de casa e da entrada da faculdade, praticamente vigiando cada passo dela. E certa vez Vitória não se conteve de novo. Tiago, eu não aguento mais isso. Você vê que não está dando certo entre a gente, exclamou ela, indignada, quando Tiago começou a insistir para que ela subisse ao apartamento dele. O que não está dando certo? Só vejo que por algum motivo você se afastou de mim de repente e queria entender o que ou quem causou isso. Quer me contar? Já falei, somos muito diferentes. E você só percebeu isso agora? Sempre achei que era justamente isso que te atraía na nossa relação, não é verdade? Tiago encarou Vitória fixamente e ela se encolheu toda sob aquele olhar. No momento, não tinha o que retrucar. De fato, aquela grosseria de Tiago que agora a afastava antes por algum motivo lhe agradava. Ela via na maneira de ser dele uma certa força e masculinidade, e não apenas rudeza e falta de escrúpulos. Mais de uma vez surgiu em Vitória a vontade de dizer a Tiago que sabia sobre Camila e o filho dele, que a essa altura já devia ter nascido. A moça pensava que poderia usar o passado de Tiago e o fato de que ele tinha escondido tudo dela como motivo verdadeiro para o rompimento. Mas Vitória tinha muito medo até de tocar no assunto. Já tinha percebido a rapidez com que Tiago podia perder o controle e não sabia até onde ele poderia ir num acesso de fúria. Passou-se quase um mês, durante o qual Vitória não conseguiu encontrar um jeito de romper com Tiago. E ele continuava a considerá-la sua namorada e não pretendia desistir. E por fim, voltou a falar de casamento. Vamos dar entrada no cartório e até chegar à data do casamento, seus estudos já vão ter acabado, argumentava Tiago, como se nada estivesse acontecendo. Não, Tiago, ainda não estou pronta para casar com você, cortou Vitória. É? E o que é dessa vez? Quer arranjar emprego primeiro ou é a mãezinha professora que não deixa você casar com o menino problema? Deixa minha mãe em paz e para de chamar ela de professorinha, retrucou Vitória, e ela mesma se assustou com as próprias palavras. Tiago olhou para ela com atenção e disse o seguinte: então tá. Amanhã mesmo vamos dar entrada no papel e você começa a se preparar para o casamento. Não vou esperar mais. Já cedi demais até agora. Por que você quer isso, Tiago? Você vê que eu não quero mais casar com você. Não quer? Pois eu quero, talvez até mais do que antes. Gosto de superar esse tipo de obstáculo e depois ainda vai me agradecer 100 vezes. Agradecer pelo quê? Por você me obrigar a fazer o que eu não quero? Você simplesmente não sabe o que quer. Não dá para deixar de me amar tão rápido assim. Deve haver um motivo. E ou você me explica agora, ou para de falar sobre isso. A gente casa e tudo vai ficar bem. Vitória quase disse que o motivo era que ela sabia do relacionamento anterior dele e do filho que Tiago tinha. Para não deixar escapar, apertou os punhos com força. Não, Tiago, o motivo é só que finalmente enxerguei em você o que antes eu não via. E eu não vou ser sua esposa. Entre a gente tudo ficou no passado. Aceita isso, por favor. Tendo enfim dito essas palavras, Vitória tentou sair do carro onde ocorria a conversa. Mas a porta estava trancada, e a moça olhou perplexa para o rapaz sentado ao lado. Você, Vitória, precisa ser controlada o tempo todo, senão começa a fazer bobagem. Tiago deu um sorriso maldoso. Já te disse, mulher não me larga assim, do nada. Escolhe. Ou você volta a ser dócil e faz tudo como eu mandei, ou... O rapaz fez uma pequena pausa. Ou sua mãezinha professora vai sofrer. O que você está dizendo, Tiago?
No olhar de Vitória se refletiu todo o horror que ela sentiu naquele momento. Não duvide, eu sou capaz de tudo por você. Se não me obedecer, sua mãe não volta para casa depois do segundo turno. Desaparece junto com os cadernos dela. Desde criança odeio professores. Mas o que fazer se uma delas logo vai virar minha parente? Vitória começou a tremer tanto que não conseguia falar. Só desesperada, olhava fixo à frente e pensava em quão sério aquela ameaça poderia ser. Querida, não fica triste, disse Tiago então, tocando o ombro de Vitória. Entende só uma coisa. Se você parar de resistir a mim, vai ser a mulher mais feliz do mundo. Vou fazer tudo por você. Trago até a estrela do céu, se você quiser. Mas ainda assim vou continuar sendo eu mesma, pensou Vitória consigo, mas não disse nada em voz alta. A noite inteira, Vitória não conseguiu fechar os olhos, tremendo de medo e sem saber o que fazer dali em diante. O dia seguinte lhe traria 2 encontros que mudariam tudo. Primeiro, Vitória, indo de ônibus no início do dia, reconheceu entre os passageiros aquela senhora com quem tinha conversado perto da casa de Camila. Enquanto Vitória pensava se deveria se aproximar para cumprimentá-la, a mulher idosa já se dirigia para a saída. Então Vitória, sem saber bem porquê, saltou do ônibus atrás dela. "Espera!" gritou Vitória, alcançando a senhora. "A senhora é a avó da Camila? Nós nos vimos perto da sua casa." "Ah, é, eu me lembro de você", respondeu a mulher. Vitória respirou fundo, organizando os pensamentos. "Posso te perguntar uma coisa?" falou. "Pergunta", com entusiasmo. A senhora assentiu. "Entende, eu namorei um tempo o ex-namorado da Camila, até ia me casar com ele", começou Vitória. "Com o Tiago?" Os olhos da senhora se arregalaram. "Sim, com ele." "Meu Deus do céu! E agora? E agora eu não sei como me livrar dele. Ele me ameaça e não quer me deixar em paz." Vitória quase chorava ao dizer isso. Ela estava mesmo desesperada e não sabia onde buscar ajuda. "Ai, que problema, que problema!" A senhora balançou a cabeça. "Como foi que você foi se meter com ele, ainda que eu nem devesse perguntar?" "Nossa, Camilinha também namorou ele mais de 1 ano e não quis ouvir ninguém, até que todos os nossos temores, meus e da mãe dele, se confirmaram." "A senhora pode me contar o que aconteceu entre eles?" "Claro que posso contar. Aquele desgraçadinho, assim que começou a maltratar a Camilinha, ela logo percebeu que tipo de fruta ele era. Quis romper com ele, mas ele não deixava de jeito nenhum. Não a deixava em paz, andava atrás dela feito cachorrinho. Exatamente como você está dizendo agora. E ameaçava também. Camila até tinha medo de nos contar isso. E depois ela conheceu o Rodrigo dela. Ele é boxeador, mestre em esportes." A mulher sorriu com suas próprias palavras. Depois o rosto dela ficou triste e sério de novo e continuou falando. "Quando esse Tiago descobriu que minha neta tinha achado outro, no começo pareceu se conformar. Mas depois enganou a Camila, atraiu ela até a casa dele com truques e cometeu uma canalice. Disse que era um presente de despedida, imagina." Camila de novo não contou nada a ninguém. Parece que ele a assustou muito. Só quando descobriu sobre o filho e que ela tinha engravidado depois daquele episódio, foi que ela confessou. Rompeu com o Rodrigo. Mas ele acabou descobrindo tudo mesmo assim e quis matar o Tiago. Minha neta tinha medo justamente disso e por isso ficava calada. O Rodrigo podia até ser preso e do esporte com certeza seria expulso. Ela entendia isso e tinha mais medo por ele do que por si mesma. E depois o Tiago também ficou sabendo, não sei como, da gravidez dela e que o filho era dele. Alguma amiga da Camila deve ter falado, imagino. Eu, por acaso, estava por perto naquela vez, tinha ido fazer compras. Saio para a frente do prédio e esse aí de novo perseguindo minha neta. Aí chamei a polícia. E ainda disse que aquele bandido já andava rondando perto da nossa casa há tempos e ficava de olho nas crianças brincando no parquinho. Foi só isso que me veio à cabeça para dar um jeito de incomodar o Tiago. Não sei se funcionou, mas ele nunca mais apareceu perto da Camila. Então deu certo.
E a Camila e o Rodrigo estão juntos agora. O Rodrigo disse que vai considerar o filho dela como próprio, então, felizmente, tudo terminou bem. Mas e você, o que está pensando em fazer? Perguntou a senhora Vitória. Não sei, sussurrou a moça, atordoada com tudo o que tinha ouvido. Que tal você ir à polícia? Sugeriu a senhora com entusiasmo. Conta lá como ele te ameaçou e tudo mais, esse maldito merece ficar atrás das grades. Pena que nossa Camila não o denunciou na época. Até hoje ela tem pavor dele, e se não fosse pela minha neta, eu mesma o teria mandado para a cadeia. Imagina quantas outras moças ainda podem sofrer com ele. Como se não bastasse, a natureza não poupou aparência para esse Tiago. E as garotas ficam grudadas nele feito moscas. Você sabe bem por quê. Vitória ainda ouviu por um tempo a avó de Camila falar mal de Tiago, e depois a senhora se despediu, alegando ter alguns afazeres. Antes de sair, desejou a Vitória que rompesse logo qualquer relação com aquele com quem, até pouco tempo antes, pretendia se casar. Vitória assentiu resignada e agradeceu à senhora por ter sido tão sincera com ela. Depois de acompanhar com o olhar a avó de Camila indo embora, Vitória seguiu pela calçada. Mas não tinha dado nem alguns passos quando ouviu, perto dali, a buzina de um carro. Vitória estremeceu ao ver o carro conhecido e Tiago sorrindo ao volante. Sem esperar reação dela, o rapaz saltou do carro e segurou Vitória pelo braço. Nem pense em gritar, vai ser pior para você, sussurrou Tiago, chegando bem perto dela. Inesperadamente, Vitória decidiu mudar de tática e olhou para ele com um ar de interrogação. Por que eu deveria gritar? Afinal, a gente ainda é um casal, não é? Isso mesmo. Só que você, ultimamente, parece ter esquecido disso. Entra no carro, precisamos conversar, disse o rapaz, já sem sorrir. Vitória pensou apenas alguns segundos antes de entrar obedientemente no carro estacionado na beira da rua. Claro que ela poderia gritar de verdade e chamar a atenção de alguém. Mas o que isso mudaria? Só irritaria ainda mais Tiago, e então ele bem poderia colocar em prática suas ameaças contra a mãe dela. Assim que ficaram a sós no carro, Tiago se virou para Vitória e perguntou: por que você ficou calada e não quis me dizer o motivo pelo qual começou a se afastar de mim? Vitória olhou para ele confusa, e então Tiago continuou: você mesma dizia que numa relação o mais importante é a confiança um no outro. E o que acontece? Você fica se encontrando pelas minhas costas com parentes da minha ex-namorada. Aliás, como foi que você soube dela? Completamente por acaso, murmurou Vitória, desviando o olhar. Tá bom, não quer contar, tudo bem. Eu já sei que a Camila ou aquela velha, a avó dela, devem ter te contado alguma coisa sobre mim, e você acreditou nelas. Mas discutir isso comigo nem pensou. Ah, Vitória, e ainda diz que a gente é um casal. Tá bom, vamos. Pra onde? Perguntou Vitória, assustada. Tiago não respondeu nada. Entrou na estrada e disparou, ultrapassando outros carros. Vitória implorava em pensamento por uma única coisa: que ele a soltasse hoje mesmo. Depois ela realmente iria, como a avó de Camila havia aconselhado, à polícia contar tudo. Que não a escutassem, tudo bem, mas nunca mais ficaria a sós com Tiago. Só que acontecesse algo ali mesmo agora que a colocasse longe dele. Mal Vitória pensou nisso, ouviu-se um estrondo terrível e ela bateu a cabeça com força no painel. Vitória não entendeu de imediato o que tinha acontecido, mas quando se virou e olhou para Tiago, viu sangue escorrendo pelo rosto dele. Depois disso, Vitória perdeu os sentidos e só acordou já no hospital. Quando a moça abriu os olhos, pareceu-lhe que estava sonhando. Bem à sua frente estava o rosto do amigo de infância, Diego. Sonhos assim visitavam Vitória com frequência. Nesses sonhos, ela e Diego voltavam a ser as pessoas mais próximas do mundo, e por isso o mundo parecia tão simples e maravilhoso. Vitória sempre, quando sonhava com Diego, não queria acordar, porque naqueles sonhos Diego era o de antes, e não aquele que, pisoteando seus sentimentos por ele, preferira outra. Na verdade, Vitória não culpava mais Diego por isso. Já não culpava mais. A amizade de infância deles não significava de forma alguma
que Diego devesse sentir por ela, o mesmo que ela sentia por ele. Amizade e amor são coisas diferentes, por isso Vitória parou de vê-lo e até de falar com ele. Não conseguia considerá-lo apenas um amigo, e a amizade dela, ao que parecia, também não era mais tão necessária para Diego, que já não era mais criança, já que ele mesmo nunca fez nenhuma tentativa de entrar em contato com ela. Vendo que Vitória tinha aberto os olhos, Diego correu até ela e sussurrou: Vitinha, Vitinha, como você está se sentindo? A cabeça dói um pouco, respondeu Vitória, atordoada, começando a entender que aquilo tudo era real. É normal. Você teve uma leve concussão, foi o que me disseram, mas fora isso parece que está tudo bem. Como você me assustou, Vitória. Diego encostou a testa no ombro dela e suspirou aliviado. No corredor, ouviram-se algumas vozes, e o rapaz se levantou bruscamente. Desculpa, Vitória, não posso ficar aqui. Faço bico aqui como maqueiro. E nem é neste setor, é em outro. Te vi na recepção e quase enlouqueci quando fiquei sabendo que você tinha sido trazida depois de um acidente de carro. Tá bom, Vitória, tchau. Vou tentar passar aqui de novo daqui a umas 2 horas. Melhora, ouviu? Melhora. Diego lançou-lhe um olhar sério, exatamente igual ao de quando, na infância, tentava dar bronca nela, e desapareceu porta afora. Vitória, olhando-o se afastar, chorou. Como sentia falta de Diego. Se ele estivesse por perto, ela não teria nada a temer, nem por si, nem pela mãe, nem por nada. Era assim antes. E agora, Vitória daria tudo para voltar a se sentir tão protegida. Depois, ela soube o que tinha acontecido naquele dia. Tiago bateu em alta velocidade contra um caminhão que ia à frente. Ele mesmo foi levado a outro hospital, com traumatismo craniano e fratura na clavícula. Vitória se machucou menos gravemente, e já depois de alguns dias recebeu alta e foi para casa. Durante o tempo em que Vitória esteve internada, Diego passava várias vezes por dia para ver como ela estava. É verdade que não ficava muito tempo ao lado dela, alegando que ela não podia se cansar. Vitória ficava tão feliz de ver Diego que não queria de jeito nenhum receber alta do hospital. Parecia-lhe que assim que voltasse para casa, Diego desapareceria de novo da sua vida. E que, além disso, lá fora, além das paredes do hospital, os mesmos problemas e o medo de Tiago estariam de novo à espera dela. No entanto, já no dia seguinte, depois de Vitória voltar para casa, Diego foi visitá-la. A mãe dela, que sempre gostara muito de Diego, também ficou muito feliz ao vê-lo. A mulher, lembrando de como o amigo da filha adorava seus panquecas com requeijão, fez uma pilha enorme delas e depois saiu, dando aos jovens a chance de ficarem a sós. Antes disso, a mãe de Vitória não tinha dormido por 2 noites seguidas e agora sentia um enorme alívio. Como se, com a chegada de Diego, já não precisasse se preocupar tanto com Vitória. Ao saber que a filha tinha sofrido um acidente e que quem dirigia era o Tiago, Dona Teresa sentiu no fundo que aquilo não tinha acontecido por acaso. Certamente Vitória e Tiago haviam brigado antes disso, e por isso a velocidade em que Tiago dirigia era tão alta. Caminhando pelas alamedas do parque, Dona Teresa, pela primeira vez em muito tempo, simplesmente aproveitava uma calma vinda de algum lugar e até sorria de vez em quando, lembrando das brincadeiras de infância de Vitória e Diego. Sozinhos no apartamento, Vitória e Diego, no começo, ficaram um pouco tímidos um com o outro, mas depois de meia hora, o velho apego entre eles falou mais alto e logo contavam um ao outro sem parar tudo o que tinha acontecido durante o tempo em que não se viram. Vitória só teve medo de falar sobre seu relacionamento com Tiago e não disse uma palavra sequer sobre ele. E Diego se esforçava para não deixar transparecer o quanto aqueles anos longe de Vitória tinham sido difíceis para ele. Quantas vezes ele se repreendeu pela covardia demonstrada quando não teve coragem de confessar a Vitória que seus sentimentos por ela tinham mudado e a amizade se transformara em amor. O próprio ato de ter trocado Vitória pela boba e inconstante Patrícia, em nome de sensações passageiras, lhe parecia depois o cúmulo da loucura, mas já não havia como voltar atrás.
Sim, Diego pensava que, já que Vitória tinha rompido todo o contato com ele, isso significava que ele já não era mais necessário para ela. Nem ele, nem sua amizade, muito menos seu amor. No tempo em que não se viram, Vitória tinha ficado ainda mais bonita. E Diego se surpreendeu bastante ao saber que ela ainda não era casada. Conversaram até altas horas da noite. Dona Teresa, a mãe de Vitória, já tinha voltado para casa fazia tempo e agora dormia tranquilamente em seu quarto, de onde às vezes vinha sua respiração regular. Diego e Vitória continuavam sentados na penumbra, lembrando principalmente tudo o que estava ligado à infância deles. Ao mesmo tempo, ambos evitavam cuidadosamente falar sobre o motivo pelo qual a amizade tinha terminado tão de repente, e nenhum dos dois queria pensar no que viria depois, como se só tivessem aquele dia e aquela noite para voltarem a ser felizes, estando um ao lado do outro. Vitória soube por Diego que ele tinha se mudado recentemente para a capital. Decidira abrir seu próprio negócio, ligado ao trabalho com metal e à fabricação de reservatórios e peças metálicas para empresas. Vitória não entendia muito bem disso, mas Diego disse que, ainda no serviço militar, tinha adquirido todas as habilidades necessárias que depois desenvolveu por conta própria, tornando-se ao mesmo tempo soldador e mecânico. E o seu trabalho no hospital? Perguntou Vitória, surpresa. Por enquanto, os pedidos pelos meus produtos e serviços ainda não são muitos, e para ter uma reserva de segurança, preciso fazer bico, explicou Diego, sorrindo. Claro que a escolha da cidade onde poderia desenvolver seu negócio não tinha sido por acaso para ele. Diego sabia que era ali que sua Vitória morava, e só de pensar que ela estaria por perto, seu coração se aquecia. Mas ele não pretendia procurá-la especificamente, achando que ela tinha sua própria vida, e não tendo certeza se sua aparição repentina a agradaria. Mas as circunstâncias se deram de outro jeito. E agora Diego estava nas nuvens de felicidade ao ver o rosto sorridente de Vitória e seus olhos brilhando. Enquanto Diego estava por perto, Vitória parecia esquecer onde estava, e só ao acompanhá-lo até a porta, quando já despontava a claridade do amanhecer nas janelas, ela voltou a se lembrar de Tiago e de todos os seus problemas. Vitória entendia perfeitamente que, se não fosse o acidente, aquele dia não teria terminado bem para ela. Ela via isso no olhar de Tiago. Só de lembrar disso, suas pernas começavam a tremer. Vitória se repreendia por não ter escutado a mãe desde o início e por o relacionamento com Tiago ter ido tão longe, mas mesmo assim, se alegrava no fundo por ter concordado naquela vez em colocar o aparelho de escuta no carro do noivo, evitando assim cometer bobagens ainda maiores, casando-se com Tiago. A moça agora nem entendia mais como pôde querer ser esposa de Tiago e o que a atraía tanto naquele rapaz. Provavelmente, ela via nele alguém que poderia lhe oferecer a mesma proteção e amparo que Diego lhe dera outrora. Só que Tiago e Diego eram totalmente opostos um ao outro. Afinal, um tinha um coração bom, capaz de proteger alguém, enquanto o outro só tinha suas próprias ambições, sem considerar ninguém nem nada. Vitória decidiu tentar mais uma vez conversar com Tiago, mas dessa vez num lugar onde ele não pudesse fazer nada com ela. Foi até o hospital onde ele estava, e no caminho tentou o tempo todo planejar a conversa com ele. Ora, finalmente, exclamou Tiago ao ver Vitória. Já estava pensando que minha namorada achava que eu tinha morrido e nunca mais viria me visitar. O rapaz riu das próprias palavras. No quarto, além deles, havia mais 2 homens, mas estavam ocupados jogando gamão, como se nem notassem nada ao redor. Então, Vitória decidiu iniciar a conversa com firmeza. Tiago, vim aqui para falar de novo sobre a nossa relação. Por favor, não me persiga mais. Já tentei te explicar que tudo entre nós ficou no passado, começou ela, mas o rapaz a interrompeu bruscamente. Você quer me largar bem quando estou no hospital, nesse estado? Isso não é muito humano da sua parte, Vitória, não acha? Infelizmente, o hospital é o único lugar onde podemos conversar em paz. Escuta o que eu tenho a dizer, por favor. Quero te dizer que, se você não parar de me perseguir, vou à polícia. Não estou brincando, Tiago.
e não quero mais ter nada em comum com você. Terminou de falar. Tiago, semicerrando os olhos, olhou para Vitória. Agora me escuta. Entre nós só vai acabar quando eu disser, e nenhuma polícia vai te ajudar a se livrar de mim. Guarda essas palavras. Mas por quê? Por que você precisa disso? Exclamou a moça desesperada. Tiago, você não entende que eu já não te amo mais e, pelo contrário, começo a te odiar? Seus sentimentos não me interessam. Já basta o que eu sinto por você. E além disso, Vitória, isso já é uma questão de princípio. Não posso permitir que todo mundo debochasse de mim, e ainda por cima pela segunda vez. Acho que você entende do que estou falando. Vitória olhava fixamente para Tiago, tentando pensar em mais algum argumento. Conheci outro rapaz, escapou-lhe da boca, antes que ela pudesse pensar direito sobre as próprias palavras. O rosto de Tiago ficou vermelho. Repete o que você acabou de dizer, disse ele entre dentes. Vitória não teve absolutamente nenhum tempo para pensar na resposta. Além disso, algum instinto se acionou, porque desde a infância, em qualquer situação em que sentia medo, ela sabia que Diego viria em seu socorro. E agora Vitória estava com muito medo, tanto que parecia nem conseguir pensar nas consequências. Sim, estou namorando outra pessoa agora. É um amigo de infância e a gente se ama há muito tempo, só que as circunstâncias fizeram a gente se separar por um tempo. Então, Tiago, por favor, para de me perseguir. Senão o quê? Disse o rapaz com voz metálica. Isso pode terminar mal para todo mundo, sussurrou Vitória, com os lábios brancos de medo. Ao voltar para casa naquele dia, Vitória chorou muito, trancada em seu quarto. Depois ligou para Diego e disse: Sabe, eu não te contei, mas tenho um namorado, com quem vou me casar. E entende, ele tem ciúme de todo mundo. E eu, por bobagem, contei muita coisa sobre você para ele antes. Aí ele ficou incomodado por eu conversar com um amigo de infância, com quem tenho tantas lembranças. Não fica bravo, Diego, mas é melhor não nos vermos mais. Você pode me perdoar por isso? Diego não respondeu na hora. Por um tempo só se ouviu um silêncio frio pelo telefone e então ele disse: Tudo bem, Vitória. Eu entendo tudo. Não se preocupa. Fiquei muito feliz de te ver de novo. Ao desligar, Vitória chorou ainda mais forte. Naquele dia parecia-lhe que estava disposta até a se submeter à vontade de Tiago, só para não precisar mais enfrentá-lo sozinha. Ainda mais que já não tinha forças nenhuma para isso. Os acontecimentos seguintes se passaram para Vitória como num sonho. Já no dia seguinte, quando voltava para casa depois das aulas, os amigos de Tiago estavam esperando por ela perto do prédio. Eram vários. Cercando Vitória, os rapazes começaram a soltar piadinhas a respeito dela e depois tentaram colocá-la à força num carro estacionado ali perto. Como Diego apareceu perto deles, Vitória nem chegou a se dar conta na hora. Em poucos segundos, uma briga começou entre ele e aqueles rapazes, e Vitória acabou bem no meio de tudo. Em vez de fugir e se esconder, a moça correu para defender o amigo de infância. O medo que a paralisava até então desapareceu de repente. Vitória só pensava que Diego não conseguiria sozinho contra todos eles. Embora Diego também tenha levado bastante na briga, apesar da desvantagem numérica, ele conseguiu, com relativa rapidez, espalhar os atacantes para longe de Vitória. Então saiu do prédio um vizinho de Vitória, do andar de cima. Ele estava com um cachorro na coleira, e o animal logo arreganhou os dentes e rosnou, pronto para atacar. O homem, avaliando a situação, ameaçou os arruaceiros de chamar a polícia. Diante disso, os amigos de Tiago não quiseram esperar por mais problemas. Pularam rapidamente no carro e foram embora. Quando o carro deles desapareceu na curva, Vitória começou a tremer com o estresse de tudo aquilo. Sem prestar atenção a isso, tinha medo de levantar os olhos e olhar para Diego. Não tinha nenhuma explicação para dar sobre o que tinha acontecido, e nada lhe vinha à mente. Enquanto isso, Diego agradecia ao dono do cachorro que tinha chegado a tempo para ajudar, e depois, tocando de leve o ombro de Vitória, disse com um tom surpreendentemente alegre: Vai fazer os primeiros socorros no herói ferido? Enquanto Vitória, ainda evitando o olhar dele,
cuidava dos ferimentos de Diego em sua casa, ele a observava atentamente e, por fim, perguntou: "Vai me contar quem eram esses caras e o que queriam de você?" Vitória balançou a cabeça. "Não posso te contar." "E por que não?" A moça não respondeu e então Diego fez outra pergunta. "E sobre o seu noivo, vai me contar? Quem é ele, o que faz? Por que sua mãe está com medo por você?" "O quê?" Vitória se assustou e finalmente ergueu os olhos, olhando para Diego. "Sim, Vitória. A dona Teresa me ligou pedindo ajuda." "Que ajuda?" "É isso que eu gostaria de saber." "Pelo que você me disse, está tudo ótimo com o noivo, mas você adiou o casamento, ou até desistiu de se casar com ele de vez. Então me conta o que está acontecendo com você. Sabe que eu não vou desistir até descobrir a verdade." "Diego." Vitória olhou para ele, suplicante. "Por favor, não precisa se meter nisso." "Por que não?" "Porque..." Das lágrimas dos olhos de Vitória começaram a cair. "Ele pode te machucar de alguma forma," confessou ela em sussurro. "Já quem ama ele? Tiago ou os amigos dele?" perguntou Diego sério. "Os dois, principalmente depois do que eles viram hoje, a gente junto. Era exatamente disso que eu tinha medo." "Vitória", disse Diego com voz carinhosa, "vamos voltar ao começo e você me explica tudo sobre esse tal Tiago, tá? E depois a gente decide juntos o que fazer. Lembra como era na infância? Você nunca escondeu nada de mim. Na infância eu era boba e não pensava que você pudesse se machucar por minha causa." Vitória se virou e então Diego disse com firmeza: "Escuta, para com isso. Se você tem medo desse Tiago, isso não quer dizer que eu tenha medo dele também. E se ele te mantém com medo, não sei bem como, isso quer dizer que ele é um fraco e só é valente com mulheres, assim como os amigos dele. Pode até ser, mas eu não quero testar isso, te colocando em risco. Já cometi uma bobagem dizendo que a gente estava namorando." "Ah, é isso então. Você decidiu salvar minha pele quando pediu pra gente parar de se ver." "Vitória, estou esperando. Conta logo." Vitória já não tinha mais forças para resistir. E aos poucos, arrancando dela as informações, Diego ficou sabendo de tudo o que queria saber. Diego tentava ficar calmo. Só uma veia no pescoço tremia levemente, e ele, sem que Vitória percebesse, apertava e relaxava os punhos. O que aconteceu depois, e como Diego, exatamente como fazia na infância deles, resolveu todos os problemas dela num instante, Vitória não soube. Só que ela nunca mais viu Tiago desde então, exceto por um único caso, mas disso mais tarde. No começo, Vitória ficou muito assustada, principalmente com medo pelo próprio Diego. E preocupada com a possibilidade de Tiago cumprir as ameaças contra a mãe dela, passou a controlar literalmente cada passo da mãe. Procurava todas as formas de encontrá-la quando ela trabalhava no segundo turno e ligava o tempo todo, perguntando como ela estava. Depois a ansiedade deu lugar à perplexidade. Vitória entendia que Tiago já devia ter recebido alta do hospital, afinal já tinha passado mais de um mês, mas ele ainda não tinha aparecido, nem sequer ligado. Quando Vitória decidiu compartilhar esses pensamentos com Diego, ele simplesmente disse: "Pode esquecer dele. Considera que ele nunca existiu na sua vida, e pronto." Vitória não acreditou no que ouviu, mas Diego se recusou a explicar qualquer coisa. Passou-se mais algum tempo, antes que ela conseguisse deixar de temer e de olhar para trás sempre que caminhava simplesmente pela rua. Foi então que se instalou na alma de Vitória um sentimento não apenas de gratidão por Diego, mas algo tão grande que nem dava para expressar em palavras. Cada vez que o via, tudo dentro dela se apertava numa ternura pungente. Vitória entendia que parte dessas sensações vinha do fato de que no fundo continuava amando-o, amando exatamente como antes. Mas Vitória proibia a si mesma até de pensar nisso. Da parte de Diego, não havia nenhum sinal de que aquela relação fosse algo diferente da mesma amizade de sempre. E por isso, Vitória se esforçava para controlar tanto a si mesma quanto todos os seus sentimentos. Só que isso ficava cada vez mais difícil a cada novo encontro. E então Vitória viu Diego com uma garota. O encontro entre eles aconteceu completamente por acaso.
Vitória andava pelo shopping em busca de um presente para a mãe. O aniversário dela se aproximava e Vitória ainda não tinha decidido o que dar. Embora a mãe repetisse sempre que o melhor presente para ela tinha sido a filha desistir da ideia de se casar com Tiago. Vitória estava parada diante da vitrine de uma joalheria, pensando se a mãe gostaria de brincos com topázios, os mais simples, que estavam dentro do seu orçamento. Em algum lugar próximo, ouviu-se uma risada alta e Vitória se virou na direção do som. Diego e aquela garota caminhavam pelo corredor e, conversando, não notavam nada ao redor. A acompanhante de Diego era muito bonita e jovem, bem mais jovem que a própria Vitória. Vitória os viu se dirigindo à saída e, bem diante das portas de vidro, Diego abraçou a garota pelos ombros. Vitória não entendia o que estava acontecendo com ela. Um ciúme ardente inundou toda a sua consciência e pareceu-lhe que tinha voltado ao passado. Lá estava ela na estação, vendo Patrícia pendurada no pescoço de Diego. Ela nunca tinha encontrado forças naquela vez para se aproximar deles. Era insuportável ficar por perto e ver Diego abraçando outra. Agora Vitória sentia algo parecido. E seria sempre assim por toda a vida se ela não parasse de vê-lo. Diego, no fim das contas, se casaria com alguém, e Vitória não conseguiria suportar a convivência nem com a esposa dele. E, além disso, não era certo, nem justo com o próprio Diego. Afinal, ele não sabia que sua amiga de infância, a quem ele tratava mais como uma irmã, sonhava com o dia em que ele a beijasse ao menos uma vez. Percebendo, enfim, que aquilo não podia continuar e que dali só pioraria, Vitória decidiu parar todo o contato com Diego. Passou a ignorar as ligações dele e, alegando compromissos diversos, recusava seus convites para se verem. 3 semanas depois, Diego não aguentou mais e exigiu explicações dela. Vitória queria evitar isso, já que não tinha pensado no que dizer a ele. Por que não queria mais manter a amizade deles? "O que houve, Vitória?" perguntou Diego certo dia, chegando à casa dela sem avisar. "Nada aconteceu." "Por que você pergunta?" Tentou se safar Vitória. "Então explica por que você está se escondendo de mim. Será que o Tiago apareceu de novo?" Vitória balançou a cabeça. Não, eu nunca mais o vi." "Então o quê? Ou você conheceu alguém e de novo não quer que a gente seja visto junto?" Diego olhou fixamente nos olhos de Vitória. Não conheci ninguém", respondeu a moça triste. "Então o quê?" No olhar dela refletia-se o desespero. Então ela disse: "Por que você me atormenta com essas perguntas, Diego? Nós crescemos e não podemos mais continuar sendo amigos. Eu não consigo." Vitória cobriu o rosto com as mãos. "Me desculpa, por favor. Tenho vergonha de admitir, mas sinto por você algo que não é nada de amizade nem amor de irmã. Antes achava que era só uma paixão de infância e que passaria. Mas você voltou a aparecer na minha vida e tudo voltou de novo. Não consigo ver você com outras garotas porque eu mesma te amo. Ficou satisfeito? Agora entendeu?" Vitória tremeu e sua voz falhou. Então Diego se aproximou dela e a abraçou. "Diz isso de novo", sussurrou ele, inspirando o perfume de seus cabelos. "Há que dizer." Vitória se surpreendeu, fungando o nariz. "Que você me ama. Você nem imagina o que isso significa para mim." Segurando o rosto de Vitória entre as mãos, Diego a olhou por muito tempo, incapaz de acreditar no que tinha acabado de ouvir. Depois a beijou e o mundo pareceu se acender por dentro de cada um deles. Pareceu que se passara uma eternidade, tanto que Vitória já não sabia se aquilo era real ou um sonho. Mas então lhe veio um pensamento à cabeça, e Vitória devagar se afastou de Diego. Suas bochechas queimavam e as pernas amoleciam. Ela não queria de forma alguma que aquilo terminasse, mas mesmo assim perguntou: "E aquela garota com quem eu te vi no shopping?" "Que garota?" Diego se surpreendeu. "Ah, jovenzinha e muito bonita. Não sei o nome dela." "Como assim não sabe? É a Cássia, minha prima." Vitória olhou perplexa para Diego. "Mas ela é bem novinha." "Já tem 17, embora, admito, aparente ter uns 20.
Ela entrou para uma faculdade daqui. Podemos, sabe, nos encontrar os três algum dia. Vitória, eu mesmo ainda nem consigo acreditar que meus desejos secretos estão se realizando. Mas acredita em mim, nunca amei ninguém além de você. Parece que a nossa amizade pregou uma peça em nós dois, impedindo que confessássemos nossos verdadeiros sentimentos. Mas agora eu não vou mais te deixar ir, Vitória. Agora você vai ser só minha, para sempre. 2 anos depois, Diego e Vitória se tornaram marido e mulher. Naquela época, Vitória já tinha se formado e conseguido um bom emprego num restaurante familiar renomado. O negócio de Diego também tinha prosperado, e juntos, ela e Diego decidiram que já estavam prontos para constituir família. 1 ano depois nasceu o filho deles, Miguel, e mais 4 anos depois, o segundo filho, a quem chamaram de Ivo. Foi então que aconteceu o reencontro de Vitória com seu ex-noivo, Tiago. Aquele era um dia muito feliz para a família. Vitória e o marido tinham ido à igreja para a cerimônia de batismo do filho caçula. Perto da entrada do templo, Vitória, segurando o filho mais velho pela mão, parou para dar esmola a alguns pobres que estavam junto ao portão. Em um deles, para seu horror, reconheceu Tiago. Seu rosto, antes jovem e bonito, agora parecia abatido. Mesmo a alguns passos de distância, exalava um forte cheiro de bebida, de modo que Vitória sentiu náusea. "Dá uma esmola, mocinha", disse Tiago sem olhar para ela. Vitória colocou uma nota de 100 no copo plástico à frente dele e apressou o passo. Sentiu, como pessoa, pena daquele homem jovem, aparentemente afundado no fundo do poço, e não entendia como aquilo podia ter acontecido com ele. Alcançando o marido, que segurava com toda a solenidade o pequeno Ivo nos braços, Vitória tocou de leve na mão dele. "O que foi? Você está pálida", perguntou Diego preocupado, olhando para ela. "Nada, nada. É só que eu amo muito você, Diego." Lágrimas de alegria brotaram nos olhos de Vitória, enquanto ela olhava, alternadamente, para o marido e para os filhos. E então Diego se inclinou até ela e sussurrou: "Me diz isso de novo esta noite. Obrigado por terem escutado esta história. Se gostaram, se inscrevam no canal e deixem seu like. Para vocês é um gesto simples, mas para nós faz toda a diferença."